No Brasil, estima-se que 12 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm diabetes. Mas apesar do grande número de casos, metade dessas pessoas não sabe que tem a doença. O diabetes é a falta de capacidade do corpo de controlar a quantidade de açúcares no organismo. A doença é crônica e os sintomas nem sempre são percebidos. Por isso, é tão importante fazer o diagnóstico. Uma glicemia, uma avaliação de glicose no sangue, que é para ver se tem alguma alteração. A partir dos 45 anos, preferencialmente anualmente. Ou antes, se esse paciente apresentar sobrepeso ou obesidade, junto com histórico familiar, de diabetes, já teve alguma complicação com infarto, com AVC, tá certo? Já tem uma alteração de outros hormônios, por exemplo, da tireoide, já tem alteração das taxas de colesterol e gordura, seria um indicativo da gente pesquisar um pouquinho antes. A longo prazo, uma diabetes não controlada, esses níveis de açúcar muito elevados, podem trazer algumas séries de consequências, algumas até um pouco graves, como a perda da visão, tá certo? A perda da função dos rins, levando o paciente a precisar, inclusive, de hemodiálise, aumenta as chances de ter infarto, de ter AVC, certo? O famoso trombose ou derrame, tá certo? Além de precisar perder a sensibilidade das pernas, chegando a causar feridas, causar úlceras que podem levar a amputações de alguns membros. Apesar de ser mais comum em idosos, o diabetes pode atingir também as crianças. Esse é o caso de Arthur, que descobriu a doença aos 3 anos de idade. O início ele foi um pouco complicado, porque Arthur tinha uma vida normal e, de repente, ele começou a perder peso, a sentir muita sede. Só que uma mãe nunca acha que sua criança ele tem esse problema de diabetes. São vários os cuidados que a família precisa tomar para garantir a saúde de Arthur. Mesmo com o tratamento, a rotina dele é parecida com a de qualquer outra criança. Com relação a limitações, ao tratamento, assim, graças a Deus, Arthur é uma criança que ele não tem limitação. Que a maioria dos casos das crianças com diabetes é diabetes tipo 1, ela para de produzir insulina. Parando de produzir insulina, a glicose começa a aumentar descontroladamente. E para a maioria desses pacientes, aí sim, eles vão apresentar pouco após o início da doença, as primeiras manifestações, que a gente chama dos 4 P's. Poliúria, urina demais, polidipsia, sente muita sede, polifagia, come muito e perda de peso, mesmo com tudo isso acaba perdendo peso. Para facilitar o acesso à informação sobre o diabetes, a união entre a família de Arthur e outros portadores da doença deu origem à Associação Potiguar dos Amigos dos Diabéticos. É uma associação que ela veio para ajudar, para ensinar, para educar e para colaborar, né, na vida dos diabéticos.